Ok, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui neste canal do YouTube, nessa manhã de domingo, para continuar estudando com você os fundamentos bíblicos da família. Nós somos da Igreja Batista da Nova Marabá, ali na Folha 32. O meu nome é Edmilson Duarte, você que por acaso não me conheça, e eu quero te convidar a continuar assistindo conosco, compartilhar conosco a palavra de Deus e aprendendo mais do projeto de Deus para a família. E é isso que nós vamos estudar no nosso próximo quadrimestre. E além desse canal do YouTube, logo nós estaremos também, assim que liberado, nos reunindo no nosso templo, e queremos convidá-lo a estar conosco ali na Folha 32. Mas vamos lá, eu queria te convidar a compartilhar com você e pedir a você que se inscreva nesse canal do YouTube, que você compartilhe e que você possa enviar para o seu amigo, aquela pessoa a quem você quer bem. A nossa proposta não é que você seja obrigado a se filiar conosco lá na 32, nada disso. A única nossa proposta é que você estude conosco a palavra de Deus, não importa qual seja a sua denominação, a sua religião, ou se você não tem religião nenhuma, mas você gosta de aprender da palavra de Deus. Então é isso que eu quero, nesse ponto nós estamos combinando, que a palavra de Deus ela é importante e nós precisamos aprendê-la. E eu quero te convidar para que você faça uso aí da sua Bíblia, abra aí no primeiro livro, no livro de Gênesis, o livro do começo, e eu quero compartilhar com você um texto aí para iniciar a nossa lição de hoje. E a nossa lição de hoje, ela é o seguinte: nós vamos aprender nesta manhã, quero compartilhar com você, eu gostaria que você interagisse comigo nesse canal. Se você tiver alguma dúvida, se você tem o meu número, mande no WhatsApp ou compartilhe lá no canal e vamos interagir, né? Mas nós vamos meditar hoje nesse assunto aqui, qual é o plano de Deus para a família, a nossa lição de número 2, e nós vamos basear esse estudo na palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 26, para a gente ganhar tempo, mas que você leia todo o livro de Gênesis aí na sua casa. Faça uma programação de leitura e vai lendo gradativamente aí conforme for o seu tempo, e nós vamos compartilhar a palavra do nosso Deus. Vai aparecer aí na nossa projeção o livro de Gênesis no capítulo 1, a partir do verso 26, diz assim a palavra do nosso Deus. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E aí eu queria te fazer uma proposta. Eu quero te propor um caminho, um caminho que nós devamos seguir nessa batida aí, nesse objetivo. E a minha proposta é que nós possamos fazer o seguinte: que a gente consiga entender, sem nenhuma sombra de dúvida, que a família é criação de Deus. A família não é um produto por acaso. Você não está com a pessoa que você está hoje, não acredita que foi por acaso. Você estava sem fazer nada e ela estava sem fazer nada e vocês se encontraram. Não, nada disso. Tudo, as coisas, elas não acontecem por acaso, porque Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente.
Se ele é onipotente, onisciente e onipresente, ele está no controle de todas as coisas e nada é mero do acaso. Ah, mas se Deus está no controle de todas as coisas, por que coisas ruins nos acontecem? Existe também a vontade permissiva de Deus e tem também aquelas questões que nós forçamos, contrariando a vontade de Deus, nós forçamos algumas situações e a conta acaba chegando, por isso que coisas ruins também nos acontecem, né? Mas vamos lá, vamos entender melhor isso aí, qual que seja a nossa proposta, da seguinte maneira. Entendermos de forma bastante clara, né? Que a família é criação de Deus. O fato é que a família só pode exercer tal função plenamente quando seus membros sabem qual o propósito e a vontade de Deus para a família cristã. O que nós vamos tratar nesta manhã? Vamos tratar exatamente desses conceitos, né? De que maneira nós temos ensinado os nossos filhos a respeito de Deus? Ou você não tem ainda, não se preocupou? Se você não preocupou, como é que você está ensinando seu filho a respeito de Deus? É bom que você comece a ensiná-lo, né? É bom que você comece a ensinar os valores de Deus. Se você continuar lendo aí no livro de Gênesis, a gente aprende muito com o povo judeu, porque eles eram fiéis a algumas tradições, e uma delas eles diziam o seguinte, que precisava inculcar na cabeça dos filhos aqueles valores de Deus, para que mesmo com o passar das gerações, eles não esquecessem esses valores. Você tem inculcado nos seus filhos os valores de Deus, e você vai ver lá, estudando lá na Bíblia, que inculcar é aquilo que realmente fique marcado na nossa mente, como se fosse, do ponto de vista da informática, fique alguma coisa que fosse em highlight, que estivesse piscando, que tinha alguma coisa que fosse latejante, que te incomodasse mesmo, inculcar esses valores, né? Então nós precisamos entender o seguinte, que o ser humano, né, nós precisamos ensinar aos nossos filhos que o ser humano foi criado para que convivesse em família, né? Então isso não é um acaso, a família não é obra do acaso, a família ela vem aqui do projeto de Deus, é a criação. Deus entendeu que não era bom que o homem estivesse só, e aí surgiu a família, né? As recomendações do Senhor no texto bíblico são perfeitamente aplicados ao nosso contexto familiar, né? A família é uma criação de Deus, a gente precisa entender isso. E sobre a família, eu queria nós vamos dividir o nosso assunto em 3 momentos diferentes, e basicamente nos 3 momentos que nós vamos dividir a família, o assunto da família, e não dividir a família, nós precisamos entender o seguinte, qual que seja o objetivo, né? O objetivo da família. Então nós vamos dividir isso em 3 momentos. Nós precisamos refletir qual seja a vontade de Deus para nós, nós precisamos reproduzir a vontade de Deus e nós precisamos representar como família a vontade de Deus. Então eu vou repetir para você, para ficar bem gravado. Acerca da vontade de Deus para a família precisa refletir a vontade de Deus, reproduzir a vontade de Deus e representar a vontade de Deus. Então eu quero de forma gráfica, para ficar bem gravado, eu não sei como é que você aprende com mais facilidade, mas eu com figura, né? Eu com figura, eu escrevo, eu anoto na minha Bíblia, risco tudo, marco, e é isso aí. O objetivo é que você, eu tenho facilidade, eu gosto de aprender com figura, e eu quero te mostrar isso de forma gráfica, para você entender e aprender mais da família, da seguinte questão. E o que é fantástico, nós vamos ver em vários momentos ao longo desse estudo,
que o que eu acho fascinante, apaixonante, maravilhoso, esplêndido, fenomenal, eu não tenho um adjetivo para poder qualificar a palavra de Deus, a não ser dizer que ela é maravilhosa, porque tudo isso que a gente está aprendendo hoje, no método mais avançado que você conheça, Deus já tratou isso lá quando escreveu o livro de Gênesis, porque Deus já havia pensado de forma estruturada na família, e eu quero usar essas ferramentas que Deus usou lá em Gênesis para compartilhar com você o seguinte, para estabelecer com você qual seja a missão da família, a visão da família e os valores, da seguinte maneira, para você entender, mas eu não sei como é que se aplica, então nós vamos compartilhar isso de uma forma muito simples, tem trocentas interpretações, mas eu quero trazer a mais rasteira, a mais simplória, para que você entenda e que isso seja aplicável na sua vida, na sua família. Então vamos entender o seguinte, o que é a missão? Que missão eu quero para a minha família? E isso não tem nada a ver com Tom Cruise, viu? É com você mesmo e com a sua família. Olha só, o que é a missão? A missão é o seu propósito, é aquilo que você foca, né? A missão é o seu propósito principal. E nós precisamos, dentro do contexto da nossa lição, nós precisamos refletir qual é a missão da nossa família. Ponto pacífico, nada é por acaso, tudo tem um propósito e Deus está no controle desse propósito. Qual que é a visão? Qual que é a definição de visão? Eu já te disse o que é a definição de missão. O que é a definição de visão? É o objetivo principal, é isso que é a sua visão. Qual que é o seu objetivo principal para a sua família? O seu objetivo principal é realmente aquilo que você persegue, aquilo que você levanta de manhã cedo e define, não, eu quero isso para minha família, isso é o que você realmente persegue. E aí a família, ela precisa, na visão, ela precisa reproduzir a vontade de Deus. E quais são os seus valores? Qual que é a definição de valor? Valor é aquilo que você não negocia. Determinadas coisas nós sempre temos que negociar. A gente negocia com a família direto, a mulher quer um carro de 300 mil, mas você só pode dar um de 200, você negocia, né? Várias coisas nós vamos negociar. Seu filho quer um brinquedo eletrônico que custa muito caro, você de repente não pode, você dá um carrinho de rolimã. Várias coisas a gente vai negociar, mas alguns valores nós não negociamos. A família não pode negociar, você não pode negociar. Então, os seus valores são algo que você não negocia. Não, até aqui eu negocio, daqui para frente é ponto pacífico. Quais que são os meus valores? Não sei quais são os seus valores. Agora, uma coisa eu posso te garantir, sem medo de ser feliz. Se você não tem os seus valores pré-estabelecidos, você não se preocupou com isso, esse manual aqui te diz quais são os valores, porque é muito subjetivo eu te dizer o que é bom, o que é ruim, porque são meus valores, mas você pode aprender quais são os de Deus. E seja fiéis aos valores de Deus, porque eles são imutáveis, ok? Então o que é que nós queremos trabalhar hoje? Nós queremos estabelecer qual que é a missão para a família, qual que é a visão da família e quais são os valores da família. Aquilo que a família precisa refletir a vontade de Deus, reproduzir a vontade de Deus e representar a vontade de Deus, ok? Então vamos entender aí a missão da família, tá? Olha só,
A missão da família, ela precisa refletir a imagem de Deus, e o homem foi criado para louvor da glória de Deus, ponto pacífico. Isso nós precisamos entender, que quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para que o homem louvasse a Deus em todas as coisas que ele fizesse ao longo da sua vida, do seu cotidiano. Então o homem foi criado, né? O homem foi criado para louvor da glória de Deus. É isso que nós precisamos fazer dioturnamente, em todas as coisas, agradecer a Deus, porque Ele está no controle de Deus. Não perca isso de vista. O nosso Deus, Ele é onipotente, ou seja, Ele pode todas as coisas. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, inclusive o que é que você está pensando. E Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, não tem nada que seja impossível para Deus. Então vamos andar aqui. Deus, quando Ele criou o homem, né, para louvor da sua glória, Deus tinha um alvo muito bem definido. Deus sabia muito bem o que Ele queria com relação ao homem, né? O homem, com essa relação muito próxima de Deus, o homem só se realiza se estiver cumprindo este propósito, ou seja, o homem só se realiza se ele estiver glorificando a Deus através dos seus atos, dos seus feitos. Então, o homem, ele tem essa necessidade de estar próximo de Deus. Então, por isso que às vezes isso gera um vazio no sentimento, no coração do homem, uma sensação de que está incompleta, é exatamente a ausência de Deus na vida do homem, porque ele só se realiza se ele estiver cumprindo ou se ele estiver louvando a Deus. O homem está intrinsecamente ligado a Deus, não dá para desassociar o homem de Deus. Nós, pela nossa negligência, nós de repente, voluntário ou involuntariamente, nos afastamos de Deus, mas Deus em aspecto nenhum, Ele se afasta de nós. E a gente percebe isso de forma muito clara, você continuando a lição, a leitura de Gênesis, quando o homem pecou, desobedeceu o mandato de Deus, a primeira ação que ele fez foi se esconder. Quando Deus chegou lá, e você lendo vai aprender isso, quando Deus chegou lá, que chamou Adão, ele tinha escondido, né? Então, normalmente, quando nós desagradamos a Deus com alguma coisa que nós fazemos, nós temos uma tendência de nos afastar de Deus, porque como nós estamos intrinsecamente ligados, nós percebemos que aquilo que nós fizemos desagradou a Deus. Então, eu tento fugir de Deus. Aí o salmista nos eleva o seguinte: mas para onde eu vou fugir da presença de Deus? Porque se eu descer no fundo do mar, Deus está. Para onde eu for, Deus está. Então é impossível fugir da presença de Deus. Mas quando eu faço alguma coisa que desagrada a Deus, eu tenho uma tendência natural de me esconder. Aconteceu com Adão, acontece comigo, acontece com você. Mas esse distanciamento, ele é apenas da nossa parte, nunca da parte de Deus, porque Deus, ele não nos abandona, né? Se o homem está intrinsecamente ligado a Deus, por consequência a família é idem, porque a família é o projeto de Deus. Deus entendeu que não era bom que o homem estivesse só, fez a ele uma companheira, e aí surgiu a primeira família, né? Que a família é o projeto de Deus. Até porque sem família não temos a igreja, né? Nós não temos a sociedade. Então vamos lá. Quando o homem percebe, né, que ele não está muito próximo de Deus, acontece um vazio do coração do homem, né? O coração do homem, essa sensação de vazio é exatamente a ausência de Deus, né? E a gente aprende isso com Paulo de maneira muito clara, quando Paulo escreve aqui ao povo de Éfeso, lá em Efésios 1, no capítulo 12, no capítulo 1, verso 12, que o homem foi criado para o louvor de Deus. Paulo ainda reafirma isso lá em 1 Coríntios 10, 31, ele diz o seguinte, que tudo que nós fizermos tem que ser para o louvor
da glória de Deus, quer comamos, quer bebamos, qualquer coisa que nós fizemos, que nós façamos, que seja para glorificar o nome de Deus, né? Para louvar o nome de Deus. E aí eu quero compartilhar com você também o Salmo 127, né? Eu gosto muito do Salmo 127, o Salmo 127 ele diz o seguinte, de forma bem tranquila, né? Se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhar os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, vão vigiar a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de doce que o Senhor dá aos seus enquanto dorme. E aí o salmista continua tudo isso aí, e o salmista ele vai nos dizer o seguinte, e a gente percebe lá no verso 5 o seguinte: bem-aventurado o homem que enche deles o aljava, não serão confundidos com falar aos seus inimigos à porta. O que isso quer dizer? O salmista, no Salmo 127, está nos dando aí uma representação de poder. É o que a família é, por isso que a família é o nosso porto seguro. Se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhar os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, vão vigiar a sentinela. Então, a família é sempre o nosso porto seguro. E Deus usava isso, quanto maiores as famílias, maior a representação de poder, é o cordão de várias dobras. Você tem um cordão que você, com uma dobra você quebra, se você dobrar em dois, você já tem dificuldade. A família é isso, é suportando uns aos outros. E quando a gente fala em suportar, não é de tolerar nada, suportar é dar apoio mesmo, né? Dar aquele apoio necessário. A família sempre será nosso porto seguro. Não espere da família uma perfeição, porque não existe família perfeita, nem as de Jesus, né, não foram perfeitas, a sua não vai ser, a minha não é. A família, ela é o que ela é, e nós temos que glorificar a Deus por ela, da maneira que ela ser, e orar por ela, se ela tiver algumas arestas para aparar, que elas sejam aparadas, mas que ela deve ser apresentada a Deus, e que Deus vai nos orientando de que maneira proceder. Qual que é a visão da família, né, com o objetivo de reproduzir a imagem de Deus? Nós precisamos entender o seguinte: a Bíblia ela é completa, né? Nós precisamos entender qual é a verdade bíblica dentro do contexto familiar, porque a Bíblia, a gente aprende o seguinte, que um texto isolado da Bíblia, você pegar um texto isolado da Bíblia, ela pode nos dar um pretexto para heresia, né? Então nós não podemos interpretar a Bíblia pegando textos isolados fora do seu contexto. Porque o verso 28 do primeiro capítulo, Deus diz o seguinte: sejam férteis e multipliquem-se e enchem a terra. Calma lá, vou explicar. Não é sair fazendo menino aí a revelia, não. Este é um propósito, é um mandamento bíblico dentro do contexto familiar, tá? Você não vai sair daí fazendo menino 3x2 aí não, de forma irresponsável, que não é isso que Deus quer, não. Deus quer exatamente o seguinte: que toda família seja fecunda, que nós tenhamos filhos e que nós podemos criar esses filhos no temor do Senhor. Olha só, isso é o mandamento de Deus, está lá no verso 28 do capítulo 1, mas isso é dentro do princípio da família, né? E Deus deseja, é o propósito de Deus, a existência formal da estrutura familiar, pai e mãe, para que você tivesse bastante estruturado isso aí, né? A constituição da família segundo o projeto de Deus requer que exista, para que existam filhos, é necessário que exista pai e que exista mãe. É nesse contexto familiar que Deus deseja que o homem se multiplique, né? Na existência formal da estrutura familiar pai e mãe, por consequência, os filhos são frutos dessa união. E os filhos são bênçãos do Senhor, como a gente viu ali no Salmo 27. E os filhos, a família como um todo, o clã, tem conotação de poder. Quanto maior a família, mais força
né? A família sempre será o nosso porto seguro, né? A família como bênção do Senhor, e a gente estratifica aí o Salmo 127, quando ele diz o seguinte, lá no verso 1, né? O Senhor é quem edifica, né? Ele é quem fundamenta o lar, Ele é quem dá o crescimento, né? Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, é o verso 21, né? E ainda ele continua o seguinte, é Ele que protege o lar, né? Porque se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela, porque Deus é quem nos guarda, e nós deveremos sempre pedir isso a Ele. Ele que é o provedor do lar, Ele quem abençoa o lar, Ele quem nos dá os filhos como sinal da sua bênção, lá no verso 3 e 5, e aí a gente entende melhor a família como sendo bênção do Senhor. Não, volto a insistir, não espere que a sua família seja perfeita. Tirando Jesus, não existe perfeição. Nós precisamos administrar, aparar aquelas arestas, mas aí eu quero te chamar também, já que não existe uma família perfeita, eu quero te chamar também para que você não seja permissivo, eu vou aceitar qualquer coisa porque é assim mesmo, não. Nós precisamos ter um norte, nós precisamos ter valores, é aquilo que a gente começou a fala no começo, nós precisamos ter valores. E quais são os valores? Os valores estão aqui, ó. Os valores que nós não negociamos é aqueles que estão aqui, os valores de Deus. Então, no mais, você precisa negociar com a sua família. Agora, não abre mão dos seus valores, que são aqueles segundo a vontade de Deus. Ok, querido? Se você tiver uma dúvida, me ligue, eu não sei se eu vou poder te ajudar, mas questione lá nesse canal, deixe lá a sua dúvida, me ligue, vamos trocar aí umas figurinhas. Se nós estivéssemos lá no nosso templo, na nossa classe, aí, com certeza o pau estava pegando essa hora, confusão para todo lado, o nego querendo discutir, porque a nossa classe é muito interativa e eu tenho muito prazer com isso. Mas nós estamos trabalhando conforme a nossa realidade de hoje, então logo a gente volta a nos reunir no nosso templo. E eu queria compartilhar com você a visão da família, aquilo que nós precisamos reproduzir a imagem de Deus, né? Que é a visão da família. Qual que é a verdade bíblica dentro do contexto familiar? Verso 28. Eu voltei aqui, né? Aí eu queria fazer uma provocação com você, o seguinte, nos valores da família, né? É uma provocação mesmo, eu gostaria que você respondesse essa provocação, que você dissesse para mim o que você acha. Você tem exercido o seu papel de sacerdote dentro da sua família? E aí eu quero que você responda para mim. E eu gostaria de esclarecer para você que entendesse como sacerdote, não do ponto de vista eclesiástico, mas do ponto de vista de sacerdócio. E o sacerdócio nada mais é do que um ofício, né? Você tem exercido o seu ofício dentro da sua família, seu ofício de pai, sacerdócio. Você não pode abrir mão de uma responsabilidade que é sua, transferir para babá, transferir para professora, transferir para a igreja. Responsabilidade de educar o seu filho, ela é sua e intransferível. Então eu quero saber o seguinte, você tem exercido o seu papel de sacerdote? Você tem a obrigação de ser o provedor, mas você também tem o direito de dar o norte. Você tem exercido, volto a te perguntar, você tem exercido, você tem sido sacerdote dentro da sua casa, você tem questionado valores da família, isso eu não quero que entre dentro da minha casa,
Isso eu acho que não é bom para assistirmos na televisão, isso não é bom, esse comportamento não é bom na igreja, esse comportamento não é bom na escola, esse comportamento não é bom no condomínio, esse comportamento não é bom no clube. E eu queria te chamar o seguinte, que como sacerdote da sua casa, jamais nivele por baixo, né? Não, mas às vezes os filhos, eles nos questionam com o seguinte, mas o filho de fulano faz, o filho de ciclano faz, não importa, a gente nunca nivela por baixo, não é porque o outro faz que você tem que fazer, não é porque os valores da sociedade estão corrompidos que os nossos têm que ser também. Então, quais são os seus valores? Eu te falei naquele início, aquelas coisas que você não quer negociar. Volto a te perguntar, você tem exercido seu papel de sacerdote na sua casa? Porque o sacerdote ou o sacerdócio é um ofício. E a gente tem, você que tem assistido, visto aí a última coisa, você tenha talvez ouvido um termo jurídico muito interessante, que fulano de tal o STF fez por ofício, e aí a gente entende que quando o camarada diz lá do ponto de vista jurídico que é feito de ofício, foi algo que o camarada fez sem ser provocado. Ele teve a iniciativa de fazer, esse é o termo que eles usam lá no direito, que alguém fez de ofício. Então eu quero saber o seguinte, você como sacerdote, você tem feito o seu papel de ofício, tem feito voluntariamente, tem partido de você dar o norte da sua família? Isso é uma provocação, eu gostaria que você me respondesse aí, tá? Se você me encontrar na rua, olha, eu sou o sacerdote lá da minha casa, ou você me liga, ou você responde aqui nesse canal do YouTube, queria saber o que você acha a respeito, ou que sim, ou que não, ou o contrário, ou a favor, mas eu queria saber o que você está pensando, né? Para entender aí os valores da família, né? Para sabermos que a família precisa representar os valores de Deus, e essa verdade ela é conhecida como mandato cultural, porque é o seguinte, por que o mandato cultural? Porque Deus pensou em todas as coisas e Ele deixou para nós, dividindo entre todas as ações que Ele nos deixou, duas de maneira bem clara. Uma, com o que é conhecido como mandato cultural, a ação de cuidar de toda a criação que Deus havia feito e o plano de salvação do homem. Então, os valores da família precisam representar a imagem de Deus e a vontade de Deus, ela está expressa nesses dois grandes objetivos de Deus, que era cuidar das coisas que Ele criou e o plano de salvação para o homem. Como é que a gente vai entender isso de forma mais clara? No verso 26, lá do capítulo 1, ele diz o seguinte: domine ele sobre os peixes do mar e sobre todos os animais, e aí Deus segue dando a receita de bolo como o homem deveria fazer, né? E o homem deveria cuidar com autoridade de tudo aquilo que Deus criou. Deus delegou ao homem autoridade para cuidar de tudo aquilo que Ele delegou, como se nós fôssemos mordomo, né? O que faz o mordomo? Cuida da casa do seu Senhor. E isso é o princípio da mordomia cristã. Deus nos... palavra eu iria usar. Deus nos comissionou a cuidar daquilo que Ele criou. Disse, olha, você pode levar aquilo lá, você vai tomando conta, você vai administrando, você vai vivendo daquilo ali, mas que nós deveríamos cuidar daquilo com responsabilidade, cuidar com autoridade de tudo que Deus criou, utilização com responsabilidade e com consciência. E isso... lá em Gênesis, Deus já estava pensando na sustentabilidade. Quando Deus criou Gênesis, o livro de Gênesis, Ele já estava pensando em sustentabilidade. Uma palavra que a gente tem ouvido com muita frequência hoje, né? Porque Deus ordenou ao homem
que cuidasse da preservação de todo o ecossistema, né? E aí eu quero fazer um parêntese rápido para poder dizer o seguinte, que essa questão da sustentabilidade, aqueles que me conhecem sabem que eu sou pecuarista, eu sou do agronegócio, e eu queria aí fazer um parêntese para poder dizer para vocês o seguinte, que a maioria absoluta da nossa classe tem uma grande preocupação com o meio ambiente, porque a gente entende que é uma condição sine qua non da subsistência do nosso negócio. Nós não queremos destruir aquilo que é o nosso ganha-pão, aquilo que é o nosso investimento, tanto é que a gente vê o nosso país cada vez preservar mais, cada vez nós temos aí 65% da área do nosso país preservada. Então existe toda uma campanha contrária a isso, mas ela não é verdadeira. A gente percebe que nós temos usado tecnologia de ponta, agricultura de precisão, uso de tecnologia, aporte de tecnologia, produzindo cada vez mais uma área cada vez menor, verticalizando, crescendo para cima, criando com qualidade, aumento de produtividade, aumento de produção. A gente vê a produtividade aumentar a cada dia, e esses valores, eles são valores que Deus coloca no nosso coração, não é simplesmente para ganharmos mais dinheiro, não. É até uma questão de sobrevivência também, porque é o seguinte, a preservação de todo o ecossistema tem a ver com a nossa capacidade de morar aqui nessa terra, porque olha, a conta uma hora vai chegar, a conta do lixo da rua, do lixo que você joga na rua, de esgoto, de toda de todo o mal que nós temos feito ao nosso ecossistema, essa conta vai chegar. Se você, eu moro numa cidade suja e eu jogo lixo na rua, você sai na rua, chupa um picolé, joga o palito no chão, você está com um papel na mão, um papel de bala, um papel de chiclete, você enrola, joga no chão. Não faça isso, não é porque a cidade é suja, porque o ambiente é sujo, que você vai contribuir negativamente. Bota o seu lixinho no bolso, bota no seu carro, leva para casa, né? Faça a sua parte, por menor que ela seja, com certeza o ecossistema vai agradecer, porque com certeza a conta vai chegar para o homem, e pode ser que essa conta ela chegue mais salgada. Nós precisamos pensar nisso, porque isso aqui faz parte do cuidar de Deus de todo o ecossistema. E aí, o mais importante, nós já estamos chegando ao nosso final, o mais importante é a missão salvadora, porque Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos nós conheçamos o plano de salvação de Deus para o homem, e o plano de salvação de Deus, ele é conhecido como a grande comissão, que está lá em Mateus 28, a partir do verso 18, onde ele diz o seguinte. Quando ele diz o ide, ele está falando para você, para mim, né? Você tem ajudado as pessoas a aprender de Deus, né? Então isso é a grande comissão, porque ele diz o seguinte, o que é que Mateus nos escreve lá? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Aí ele segue, batizando, né? E aí vai embora a grande comissão. Você tem feito a sua parte, né, na grande comissão? Pegue esse vídeo do YouTube, mande lá para o seu amigo, mande lá para uma pessoa que você gostaria que... eu não estou te chamando para que você seja membro da minha igreja, não é isso não. Se você está satisfeito na sua igreja, amém. Se você... a única coisa que eu gostaria que você caminhasse comigo era no entendimento do que é a palavra de Deus. Fique quieto onde você está, na sua religião, se você está satisfeito aí. Se lá você aprende o que são os valores de Deus, não é um bom lugar para você estar. A única coisa que eu quero estabelecer com você é
que nós tenhamos valores que não sejam negociados, e esses valores, o norte deles é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, e aí eu gostaria de finalizar aí com uma reflexão para a sua aplicação pessoal, né? Quando eu te chamo para refletir, é que você fique meditando nisso ao longo da semana, que isso realmente te incomode, que te inculque, e que você reflita e você entenda se isso é bom para você ou não. Se não é bom para mim, não é bom para mim, você esquece, né? Se é bom, você guarda. O que eu gostaria de refletir com você, né? Que as características que demonstram ou não estarmos atingindo o plano de Deus para a família, né, nós precisamos refletir, reproduzir e representar essas características. Essas características, elas estão latentes lá na sua família, de que forma? Nossa família reflete a imagem de Deus aqui na Terra, nós temos um testemunho que ele é positivo, né? A nossa família demonstra que estamos caminhando com Deus, estamos envolvidos no projeto de alcançar toda a terra com o Evangelho de Jesus Cristo, a começar na nossa casa, porque a justiça, para ser boa, precisa começar de casa. Você tem ensinado aos seus filhos valores de Deus? E quando eu disse lá se você é o sacerdote da sua casa, você, mãe, que por acaso é responsável pela sua casa, você é o sacerdote da sua casa, viu, querida? De repente você e eu quero te dizer também o seguinte: se você é só, se você tem filho, eu não quero saber, não importa o que passou é passado, importa o que é daqui para frente, não importa qual seja a sua vida pregressa, o que você foi no passado, quem vive de passado é museu. Então não é isso, e Deus não está preocupado com o que passou, Deus está preocupado com o seu presente, com o seu futuro. Mas a minha vida pregressa foi uma vida completamente detonada. Esquece o que passou, coloca sua vida em ordem, você é profeta da sua casa, você é o sacerdote do seu lar, né? Então, mesmo que você, querida, é representante, é responsável pela sua casa, você é o sacerdote da sua casa, né? Vamos continuar aqui. Reconhecemos nossa responsabilidade como os bons mordomos da criação de Deus, estamos preocupados com o nosso ecossistema de forma sustentável, né? E nós aqui, nós temos sido luz do mundo, refletindo a glória de Deus, nós temos sido o sal da terra, exercendo influência e influência positiva na sociedade. A finalidade do sal da terra nada mais é do que dar sabor, né? Então nós temos sido a luz do mundo, e quem tem uma luz nunca coloca debaixo do velador, é o que diz a palavra. A gente coloca uma luz no alto, que é para ela dar a direção, né? E o sal da terra é aquilo que vai dar sabor. Nós temos sido luz do mundo e sal da terra? Nem tanto, mas então vamos nos empenhar nesse objetivo, ok? Então eu queria te agradecer por estar conosco em mais esse estudo e te convidar para na nossa próxima lição, a lição de número 3, nós vamos aprender do casamento segundo a ótica de Deus. Lição de número 3 no próximo domingo, nesse mesmo local, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Queria te agradecer, desejar que você fique com a paz do Senhor, que Deus, na sua infinita misericórdia, tenha misericórdia de ti e de mim, que Ele nos guarde, que Ele nos dê uma semana abençoada, te dê sabedoria naquilo que você precisa resolver, te livre de todo o mal, acampe seus anjos ao redor de você e te guarde, né? E Ele tenha misericórdia de nós. Fique na paz do Senhor, graça e paz. Muito obrigado. Tchau, aquele abraço.